Em maio, celebra-se a nível mundial o mês de sensibilização para o cancro da bexiga. Por isso, convidámos vários especialistas para se juntarem a nós numa série de 4 videocasts e podcasts e nos ajudarem a saber mais sobre a doença e estarmos alerta todos os dias. Esta campanha é promovida pela Merck e pretende ajudar as pessoas que já têm diagnóstico de cancro da bexiga, bem como aqueles que podem vir a desenvolvê-la. O nosso objetivo é debater temas fundamentais relacionados com esta doença e sensibilizar, quer em Portugal, quer nos países onde esta campanha está a decorrer, para aspectos como a prevenção e os fatores de risco, os sinais e sintomas iniciais e o diagnóstico precoce da doença, o tratamento e o seguimento dos doentes com cancro da bexiga. Neste episódio vamos falar das formas de diagnóstico precoce e também da prevenção. Comigo tenho o Dr. Tiago Tomás, que é oncologista, trabalha no Hospital Fernando da Fonseca e que nos vai ajudar a perceber um pouco melhor como lidar com esta situação. Tiago, o cancro da bexiga continua a contribuir de uma forma significativa e crescente para a incidência de cancro, quer em Portugal, quer no resto do mundo. Qual a importância desta campanha de sensibilização para esta doença? Sim, é verdade. Nestes últimos tempos, em termos europeus e até mesmo em alguns países desenvolvidos, nós temos vindo a notar o aumento da incidência deste tipo de cancro, da bexiga, mas felizmente em termos de mortalidade parece que a nível mundial está a diminuir. E isto deve-se essencialmente ao nosso trabalho que nós temos estado a fazer ao longo dos tempos para prevenir este tipo de doenças, para diagnosticar precocemente este tipo de doenças e também para os desenvolvimentos que nós temos feito em termos de tratamentos para estes tumores. Sem dúvida que a sensibilização da população é, digamos, um dos passos mais importantes na prevenção para o aparecimento destes tumores. Nós sabemos que cerca de 80% dos casos de cancro da bexiga estão associados a fatores de risco que são potencialmente modificáveis e, portanto, evitáveis. E é exatamente aí onde deve incidir também a nossa missão, de informar a nossa população sobre exatamente quais é que são os fatores que podem modificar. E um deles, que acaba por ser um fator de risco bastante pesado, não só para o cancro da bexiga, mas também para outros cancros, acaba por ser o tabagismo, o consumo de tabaco, que essencialmente à volta de 50% a 65% dos casos de cancro da bexiga podem ser atribuídos ao fator de risco que é o tabaco. E isto demonstra claramente que é necessário uma sensibilização, uma campanha de sensibilização para tentar modificar positivamente este fator de risco. A diminuição do consumo de tabaco, enfim, entre outros pontos que eventualmente poderão estar associados a medidas de saúde pública para evitar estes tumores. Quando falamos de prevenção, é sempre uma área difícil, porque estamos a falar de medidas que vão, no fundo, tentar evitar que uma determinada doença apareça numa população que não está doente. E muitas vezes é difícil que essa população adira a essas medidas e, portanto, que possa beneficiar desses bons resultados. Que medidas especificamente é que nós podemos adotar junto da população para que a aderência a essas campanhas de prevenção possa ser mais eficaz e, por consequência, ter resultados em termos de diminuição do número de casos desta doença que temos anualmente? O primeiro já falámos, que é exatamente a prevenção e o aviso das populações, da população sobre os efeitos, sobre os fatores de risco que são modificáveis. Esse é de facto um dos maiores trabalhos que devemos fazer. O outro acaba por ser portanto, o diagnóstico precoce que nós temos de fazer a este tipo de tumores. Ou seja, no fundo tem que haver uma sensibilização importante. Não existe um programa de rastreio a nível populacional para a detecção precoce destes tumores e, portanto, temos que ensinar a população a saber identificar sinais e sintomas que eventualmente poderão chamar a atenção para o aparecimento destes tumores. Apesar disto,
Nós também temos outros fatores que são importantes em ter em consideração, nomeadamente a exposição ocupacional e determinadas profissões que estão realmente mais sujeitas a este tipo de desenvolvimento destes tumores, seja da indústria, a indústria petrolífera, seja da indústria da borracha, dos transportes, em que há exposição a carcinogénios, desde também aos nossos bombeiros, ao combate aos incêndios, que acaba por também ser um fator de risco importante. Estas populações específicas devem ser avisadas para tomarem cuidados para evitar a exposição a estes fatores de risco. O diagnóstico precoce da doença é um dos principais fatores com impacto na sobrevivência a longo prazo e na possibilidade até de cura da doença nas suas fases mais iniciais. O que é que podemos recomendar à população, de uma forma geral, ao cidadão, que faça no sentido de que este diagnóstico possa ser feito logo aos primeiros sinais que apareçam? De facto, aqui, como em praticamente todas as situações, o tempo é a essência. E, portanto, quanto mais precocemente nós conseguirmos detectar estas situações, melhor é o prognóstico, melhor é a sobrevivência e melhor é a qualidade de vida que nós conseguimos atribuir aos nossos doentes. De facto, de uma forma geral, temos que ter em atenção aos sinais de alarme para o aparecimento destes tumores. E claro que há determinados sinais que são chaves, nomeadamente urinar sangue, por exemplo, acaba por ser um fator muito importante, acaba por ser um dos sinais para, de uma forma alertada, procurar atempadamente, o mais depressa possível, apoio, não só médico, mas também eventualmente outros profissionais de saúde. A equipa multidisciplinar é aqui também um fator muito importante. Para além do médico, existe um conjunto de outros profissionais que devem também estar ligados a este cidadão, a este doente que acaba por ter uma doença numa fase mais ou menos avançada. Qual é o papel dessa equipa multidisciplinar e que recursos é que o doente pode ter à sua disposição para, no fundo, fazer face àquilo que é a evolução que a doença pode ter? Quando falamos de uma equipa multidisciplinar, como o Dr. Sérgio estava a dizer, estamos a falar de todos os profissionais que estão envolvidos, portanto, na discussão, no tratamento, na prevenção, em tudo, à volta de uma determinada pessoa. Claro que nós temos, então, os especialistas em oncologia, que trabalham especificamente numa determinada área, nos tratamentos sistémicos, chamemos assim, mas não deixamos de descurar todos os outros especialistas que estão à volta, nomeadamente desde os cuidados de saúde primária, com os médicos de família, com a equipa de enfermagem do centro de saúde, passar por os colegas da urologia que fazem essencialmente os tratamentos cirúrgicos, desde depois também aos radio-oncologistas que também também têm um papel importante nos tratamentos deste tipo de tumores, e até mesmo posteriormente, quando falamos, por exemplo, de fisioterapeutas para reabilitação do piso pélvico, por exemplo. Portanto, nós acabamos por trabalhar todos em conjunto. Quando falamos de um doente com cancro da bexiga, conversamos sempre todos em conjunto e acaba por ser esse o nosso mote. Em conjunto conseguimos vencer este tipo de cancros. Portanto, no fundo necessitamos ter uma equipa com vários profissionais, com várias áreas de especialização para, no fundo, cuidar o melhor possível do nosso doente. Sim. Qual é a mensagem principal que tu deixarias em termos do diagnóstico precoce e da vantagem que isso tem para o doente? Portanto, no fundo, a mensagem que nós temos aqui a passar acaba por ser que a prevenção é essencial ser feita. O diagnóstico precoce é uma peça muito importante para podermos dar a maior qualidade de vida possível aos nossos doentes, com a melhor sobrevivência possível aos nossos doentes, e também para os nossos profissionais de saúde. Todos nós temos que entrar nesta batalha contra o cancro, seja ele da bexiga, seja outros, e portanto acaba por ser, temos que nos envolver e tratar os nossos doentes de uma forma conjunta. No fundo, a mensagem que podemos passar é que as medidas de prevenção, bem como o diagnóstico precoce, são fundamentais para aumentar a sobrevivência e salvar vidas. Dê voz à sua bexiga.